Olá, seja bem-vindo ao Panorama Cripto. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, Solana, Near Protocol, Chainlink e muito mais. Gostaria de pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Salmos 105. 1. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar nosso panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vou falar um pouquinho do Bitcoin, tem algo bem importante aqui. Ethereum, Solana, Link. Vou dar uma passada aí em algumas moedas que vocês pediram. Antes de começar esse vídeo, já gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. E pessoal, também gostaria que você que pede análise de moedas aí no comentário, no panorama de sábado que vocês têm que deixar aí no comentário, e eu vou selecionar algumas, né? Não dá para ser todas de uma vez só, para eu falar na live de terça-feira cedo, tá bom? Então, é no panorama de sábado que tem que deixar no comentário, porque é daqui que eu pego, tá? Beleza? Bom, vou começar falando do Bitcoin. Tem algo bem importante aqui. Gostaria muito que vocês prestassem atenção. Porque o negócio pode azedar de novo. O negócio pode azedar e o coraçãozinho da galera vai ficar desesperado se isso acontecer. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Agora que o mercado se acalmou um pouco, aí sempre falo para vocês que o mercado ele se desenvolve dia a dia e a gente tem que se adaptar às mudanças do mercado, tá? Bom, pessoal, a questão do Bitcoin aqui eu já expliquei algumas vezes para vocês que a visão macro do Bitcoin para mim é excelente, tá? Numa estrutura macro que vem lá do 15 mil até esse topo aqui e de toda a evolução passada do mercado é maravilhosa, né? Porém, na pernada de impulsão que a gente teve do 15 mil até os 70 e poucos aqui, o mercado não fez a sua correção ainda, né? E eu até brinco com vocês aqui que a galera falava que correção saudável era até os 60 mil, né? Que não perderia os 60, que é aquela velha história lá. Só que a gente sabe muito bem, né? Eu tenho mostrado para vocês aí em algumas situações, ou bastante situações no mercado, que o mercado não funciona como a galera diz por aí, né? E vocês são prova disso, vocês têm visto isso daí. Há mais de um ano eu falava sobre as altcoins aqui, né? E então eu já tinha expectativa delas chegarem na onde elas chegaram agora, sobre os valores. E se você é novo aqui no canal, é só você acompanhar os vídeos antigos aí que você vai ver que eu já falava que as moedas chegariam a essas regiões, né? Porque agora aparece um monte de cidadão aí que já falava que a moeda cairia, que sabia que ia cair, mas sabia que ia cair e mandou você comprar topo aqui, né? É engraçado as coisas. Então, pessoal, aqui é o seguinte: o Bitcoin veio, perdeu o fundo, tocou na região lá que a gente tinha falado sobre uma possível aqui distribuição dentro de uma consolidação, que era esse movimento aqui. Eu falei para vocês assim, pessoal, isso aqui é uma possível distribuição que o mercado precisa anular esse movimento se ele quiser romper o topo. Lembram disso? Eu falei, olha, aqui tem um pivôzinho de baixa. E eu fiz até um desenho para vocês e o mercado precisava fazer esse tipo de movimento aqui para ele anular e romper o topo. Lembram disso? Daí eu disse assim, se ele não anular esse movimento, o alvo é os 53 e 48. É 52 é a região, tá? E o 48 é o alvo desse movimento, dessa pequena distribuição aqui que aconteceu. Então o mercado não anulou, veio pagar o alvo desse movimento, certo? E agora? O mercado vai subir ou não? Esse fundo que o mercado deixou não é um fundo confiável. Por que ele não é um fundo confiável? Porque numa captura de liquidez do mercado,
Para que serve a captura de liquidez de um modo geral para que vocês possam entender? Quando uma instituição ou um grande fundo, corretoras querem entrar no jogo, né, querem participar de uma operação, eles precisam de contrapartes, certo? Lembra a história que eu falo para vocês, oferta e demanda? Então, para um comprar, o outro vai ter que vender, e vice-versa. Quando eles fazem uma captura de liquidez do movimento, basicamente, eles precisam, assim, para vocês entenderem, o stop do comprado, que estava aqui nessa região aqui, de 50 e poucos, automaticamente, quando estopado, vão virar contratos de venda. É como se tivesse uma galera vendendo em cima do suporte para as grandes instituições. Eu estou falando de um modo geral para vocês entenderem, tá, pessoal? Quando acontece esse tipo de movimento que a gente entende ali que foi uma manipulação de preço, o institucional quis fazer esse jogo, quer ver, ó? Vou mostrar de uma outra situação para que vocês possam entender. Lá na região de 15 mil. Quando eles fazem esse movimento de manipulação, ó, estopando a galera e depois o mercado sobe forte, nós queremos ver isso aqui, ó. O Fair Value Gap. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o desequilíbrio entre a oferta e a demanda, a urgência de levar o preço para cima, aonde eles precisaram manipular, pode olhar que é a mesma altura desse Fair Value Gap e desse Fair Value Gap, chamado de Inverse Fair Value Gap. Então, onde eles precisaram manipular para conseguir a liquidez suficiente para impulsionar o mercado para cima, nesse caso aqui, tá? Então, o que ocorre nesse movimento aqui não é isso. Então, aqui no gráfico de 4 horas, ó, quando o mercado vem aqui, ele, beleza, faz o novo fundo e ele começa, logo na sequência, ele já vem fechar a sua falha e já deixando uma nova zona de liquidez aqui em cima, no 55. Então, esse fundo não é um fundo muito confiável para falar assim, olha, pessoal, a gente vai subir daqui, tá? Semana passada eu falei para vocês assim, pessoal, quando o mercado capturar a liquidez e ele, de fato, quiser subir, ele precisa fazer um movimento parecido com isso aqui. Porque se ele sai aqui dessa mínima, faz esse movimento de rompimento e ele faz esse processo aqui, ele confirmaria que, de fato, aqui é uma reacumulação pelo semanal que poderia levar ele lá no 87, talvez até mais que isso, tá? Porém, eu deixei bem claro para vocês que enquanto ele não fizer isso, não pode pensar em nada em compra aqui. Comprar nessa região eu já não compro. Para mim é muito mais seguro se ele faz esse movimento aqui, você comprar um reteste aqui no topo, porque ele vai estar confirmando esse movimento, do que comprar aqui. Ah, mas aqui eu tô pagando mais barato. Depende do ponto de vista, o que é barato para você. Porque se eu pegar uma visão do 15 até lá, eu não tô pagando barato. Então, depende do ponto de vista, tá? Então, enquanto ele não confirmar esse movimento, é bem perigoso. E aqui a gente tem uma questão que eu venho falando há um tempo para vocês, que é o seguinte. Como eu tenho alguns vídeos aí que eu ensino vocês a descobrir se vocês estão pagando barato ou caro numa moeda, ou se está pagando um preço justo e por aí vai. Dei até exemplo de um carro, né, um dono de estacionamento, para que vocês pudessem entender. Então eu tenho lá a estrutura do 15 até esse topo de 70 e poucos. A minha região de manipulação de preço, dos 50%, o preço justo, é na região lá do 45 até a região do 35, mais ou menos. Aqui, basicamente, é a região de manipulação e preço justo do mercado. Onde o comprado está ok e o vendido está ok. Lembrando, eu não estou falando quanto vai valer o mercado daqui 30 anos. Não tem como a gente viver no futuro. A gente vive no presente. Então a gente tem que trabalhar com o que o mercado está mostrando nesse momento. Se o fundo é aqui e o topo é aqui, é com isso aqui que a gente tem que trabalhar por enquanto. Se ele renovar o topo, a gente vai se atualizar. Se ele renovar o fundo, a gente vai se atualizar. Não vai renovar, tá, pessoal? Só um exemplo. Então, basicamente é isso. Tenho explicado para vocês e mostrado que o 50% e o 61,8 é a zona de manipulação. Por exemplo, mostrei para vocês que lá em 2021 o mercado fez um topo, ele fez uma correção em cima da zona de manipulação,
Ainda até falo para vocês que nessa época aqui a galera fazia apostas que o mercado não perderia essa região aqui. Depois não perderam 50 e foi a mesma história de sempre. Então o mercado deu uma bela puxada para cima, lá em 2021 ainda, né? Depois de tocar na zona de manipulação. E depois o mercado veio se utilizar dessa liquidez e aí sim entregar seu movimento. Quando o Bitcoin começa a fazer esse processo de queda, de correção aqui, desse topo, de uma possível distribuição também do mercado, o mercado sequer tocou na região de manipulação. Então a gente talvez possa ver o mercado querer tocar nessa zona antes de querer subir, antes de querer fazer algum movimento novo. Pode ser possível, pessoal. Pode ser bem possível isso acontecer, aonde esse Fair Value Gap já pode ser apagado daqui, aonde a gente ainda existe um outro Fair Value Gap aqui, na região do 46, 45, né? E o 50% está no 44,700 mais ou menos aqui. E aí a gente tem esse Order Block também, em cima da zona de manipulação, certo? E se vocês repararem bem, aqui no meio existe uma linha que, segundo os meus estudos, se eu levar em consideração que tudo esse processo aqui é um processo de acumulação macro do mercado, e por sinal já deixei bem claro para vocês que se o mercado viesse aqui embaixo já, para mim seria a maior alta da história do Bitcoin, tá? Porém, ele pode fazer esses movimentos parciais. Ele pode cair um tanto aqui agora, subir para depois deixar isso para o passado. Ele pode. O tempo a gente nunca vai saber. Então, mas quando eu levo em consideração todo esse processo de acumulação, eu tenho 50% desse range, né? Exatamente na região do Fair Value Gap, que é a região dos 50% aqui. Exatamente é região, tá, pessoal? Bem próxima a essa zona de mercado. Então, o mercado pode sim querer vir testar, no caso do Bitcoin, essa zona aqui, para talvez fazer esse movimento aqui, tá? Para talvez. Por que talvez? Porque eu sei que é uma zona de manipulação. E eu sei que no futuro o mercado tende a fazer igual ele fez aqui. Quem tá aqui na área de membros já sabe que é da área de membros aqui do YouTube. Eu mostrei, sei lá, uns 20 exemplos aí que o mercado sempre faz isso aqui. Ele é uma armadilha em cima da zona de 50% e 61,8 e depois ele vem pegar essa liquidez, né? Então aí a gente não sabe até onde ele vai subir, mas ele pode, na minha visão, querer vir tocar essa região aqui, tá, pessoal? Isso que eu tenho para falar para vocês por enquanto. E se ele não for? Se ele não for, ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Tem que romper esse topo com fechamento acima. Porque pavio não, tem que colocar um fechamento semanal acima dessa região aí, tá? Agora, intraday aqui, ó. Para quem quer trabalhar vendido no mercado de futuros, se ele fizer uma manipulação desse topo dos 62.800, fez uma entrada de confirmação, é venda, tá? O que seria isso? Uma manipulação de preço, confirmou o movimento, seria venda. Tem que confirmar o movimento. Beleza? Então, basicamente é isso do Bitcoin, tá, pessoal? Isso que eu tenho para falar para vocês. Sei que não é muito legal nesse momento que eu tô falando, mas quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu não tô aqui para ficar mentindo sobre o que eu estou vendo. Então, se o mercado mudar, a gente se adapta às mudanças do mercado. E eu estou falando para vocês tudo que eu estou vendo no momento atual do mercado. Beleza? Cuidado com o que vocês vê por aí. Né? Os mesmos caras, né, que mandaram você comprar topo aí, tá fazendo novas análises aí, como se não tivesse nada acontecido nas moedas, beleza? Deu o famoso DCI. Deixa eu falar do Ethereum aqui. Bom, vamos lá. O Ethereum aqui é a mesma coisa. O que a gente tem aqui, ó? 50%, 61,8%. Aonde que o Ethereum parou? Exatamente na zona de manipulação. O Ethereum está subindo aqui. Ele está deixando um pavio gigantesco aqui.
aprendam uma coisa, pavio é só para encher de preço. Foi-se a época que o mercado respeitava pavio. Foi-se a época. Isso aí foi uns 10 anos atrás que o mercado respeitava pavio. O mercado chegava aqui, fazia um pavio e depois disso daí era só comprar. Realmente era assim. Hoje em dia, pessoal, é só para encher de preço, tá? O mercado não tende a respeitar, não. Claro que existe alguns contextos, né? Dependendo da situação do mercado, que o pavio vai ser respeitado ali, principalmente depois de uma captura de liquidez. Mas num contexto geral, quando o mercado não captura liquidez igual aqui, é só para encher de preço, tá? E se eu tenho no Ethereum uma zona de manipulação, o mercado tende a subir nessa zona mesmo, porque ele precisa induzir aqui o comprador, principalmente para falar que acabou a queda, né? Para depois ele se utilizar desse movimento. Qual é a questão aqui? A questão agora é que a gente não sabe até onde o Ethereum vai subir, né? Eu poderia acreditar que o Ethereum poderia fazer esse movimento aqui para tocar na região de order block lá de 4.600 antes de uma queda. Até poderia pensar desse jeito. Só que para isso eu acredito que o Bitcoin teria que romper o topo agora. Entende? Porque senão não dá para acreditar muito que vai acontecer isso, né? Então aqui o mercado está deixando um Fair Value Gap aqui. Pode ser que o mercado queira fazer um movimento parecido com isso aqui, ó. Se deixar o Fair Value Gap aqui, tá, pessoal? Pode ser que o mercado queira fazer um movimento parecido com isso aqui. Ele vai ativar esse martelo. Aí ele para no Fair Value Gap para fazer isso aqui. Tem que ficar bastante esperto. Aqui é um detalhe. Se ele subir aqui e fechar o Fair Value Gap, esquece o que eu falei. Tá, pessoal? É só uma expectativa de movimento que pode acontecer. Aonde que você espera para comprar o Ethereum? Eu não tenho mais Ethereum, hein? A gente comprou Ethereum bem aqui. Lembra que eu passei essa compra para vocês aqui no YouTube também? Com o alvo aqui. Depois ele até subiu um pouco mais, né? Mas eu já realizei o mercado. Então a gente comprou ele aqui, que foi uma comprinha no sweep de liquidez, com o objetivo de realizar nesse order block. Bom, o melhor ponto de compra, por enquanto, do Ethereum, na minha visão, é a região do 1.800, 1.600, que casa aqui com o Fair Value Gap, maior zona de volume, a base da possível acumulação macro do mercado também. Então, nesse momento, a minha compra é no 1.800 do Ethereum. Tá? Eu sei que a possibilidade dele é até ir um pouco abaixo de 1.800. Porém, eu sempre compro um pouquinho antes, pessoal, porque tem casos que o mercado toca na cabeça do Fair Value Gap ou no order block e sobe e acaba deixando eu de fora. Então, tem a possibilidade de deixar eu de fora. Então, eu acabo comprando um pouquinho antes, vai fazer pouca diferença, tá? Lembre-se, 1.800 é do momento atual do mercado, na minha visão, compra no Ethereum. Agora, se o mercado subir, aí a gente senta aqui e vê o que que muda, o que que mudou, o que que não mudou. Então, eu estou falando do momento atual do mercado, tá? Esses tempos atrás, quando o mercado estava aqui em cima, eu disse muito bem isso. Eu falei, olha, enquanto o mercado estiver aqui, tem um vídeo aqui, pessoal, tudo que eu falo aqui tá provado no YouTube, né? O YouTube tem essas vantagens e fica salvo. Então, vocês sabem que eu não tô mentindo, né? Quando o mercado estava aqui no topo, eu disse muito bem que enquanto o mercado estivesse dentro dessa região, o melhor ponto de compra, na minha visão, seria 1.800. E aí teve até um cidadão que disse lá, você vai ficar esperando sentado lá o Ethereum no 1.800, né? Veremos se eu vou ficar sentado esperando ou você que vai ser liquidado. Mas eu disse também que assim, como mudaria a minha visão de 1.800? Se o mercado tivesse feito esse movimento aqui, que tinha o Fair Value Gap aqui, lembra? Se ele tivesse capturado a liquidez, feito esse movimento aqui, opa, o cenário muda. Porque o mercado fez uma nova movimentação e, por sinal, forte. Então, a gente tem que se adaptar às mudanças do mercado, tá? Então, por enquanto, se ele não fizer nada novo, principalmente que agora eu tenho um fundo duplo em cima de uma zona de liquidez, o meu ponto de compra do Ethereum é 1.800, certo? Deixa eu olhar as moedinhas aqui. Vamos falar da DOT. Faz tempo que eu não falo da DOT. Bom, Polkadot.
reagindo bem, segurou lá no último order block do movimento. Porém, entretanto, todavia, se o Bitcoin fizer o que eu acredito que pode acontecer ali, dele querer tocar na zona de manipulação e cair, as moedas vão renovar fundo de novo. Mas lembre-se, isso pode ser bom, porque tem um detalhe. Qual é o detalhe? Isso aqui, ó. Olha a dominância do Bitcoin. Onde tá? 58. Se eu tiver certo, ela deve chegar a 62, 64 e engatar uma queda violenta. E se as moedas ali renovarem o fundo, que é normal, tá, pessoal? Depois de uma paulada, o mercado renovar o fundo. Por quê? O mercado... isso aqui é chamado de compra preliminar. A galera sai comprando, o mercado finge que vai subir, pega esses caras, depois entrega o movimento. Então é normal isso, tá? Já vou mostrar as situações ali pra vocês. E se vocês lembrarem, na semana passada eu falei pra vocês, olha, pessoal, o mercado tá deixando um monte de brecha pra trás, moedas ainda não tocaram na região, geralmente o mercado vem fechar, tá? Então, se acontecer isso com o Bitcoin e ele tocar ali na região dos 50% e 61,8, por exemplo, e a dominância já tiver chegado nessa região, ele deve subir para romper o topo, ou pelo menos até no topo de novo, né? Só que com a dominância caindo. E se ele sai lá da região... Agora eu até esqueci o valor. Vou até colocar de novo lá, porque eu esqueci o valor. E se ele sai lá da região do 45, por exemplo, com a dominância caindo, 45, 44, é essa região, tá, pessoal? Com a dominância caindo e ele faz esse movimento aqui, por exemplo, que seja até o 73, né? Mas ele pode sim ir até mais que isso. Mas vamos deixar aqui no 73. Vou colocar duas setinhas aqui, porque o alvo é o 87, continua sendo lá. Com a dominância caindo, esse movimento aqui faz as altcoins explodirem, pessoal. Por isso que eu falei para vocês também que agora é o momento de vocês se posicionarem nas moedas corretas. Ah, mas você acabou de falar que elas vão renovar o fundo. Isso é um processo normal. Você tem que comprar na região correta. Só isso. Tá? Então a Polkadot, pessoal, que nem aqui, ó. Ela tocou nesse último order block. A Polkadot, ela estaria habilitada para subir? Estaria. Tá? Ela estaria habilitada para subir. Porque ela já fechou esse movimento, então isso aqui é o passo mesmo. Vem aqui, deveria fazer isso aqui para continuar subindo. Porém, se ela renovar o fundo, não tem problema nenhum. Por que isso? Ó, lembra a história de capturar a liquidez que a gente fala e não ter o Fair Value Gap? Ó, não existe. Claro que existe N módulos operacionais que ela pode fazer um movimento parecido com isso aqui no pavio, criar um novo movimento para subir. Pode. Mas só estou avisando vocês que é um movimento normal. O que me interessa dentro de Polkadot, independente se ela renove esse pavio ou não, é esse movimento aqui em roxo. Já estou comprado em Polkadot, tá, pessoal? Então, se ela fizer esse movimento de confirmação, mesmo que ela renovar o fundo, é isso aqui que me interessa. Porque se ela renova e faz esse movimento aqui, com a dominância do Bitcoin, por exemplo, caindo, ela confirmou esse movimento aqui, o alvo dela é 17,18, tá? Quando ela confirmar essa movimentação. Chainlink. A Chainlink aqui é um caso, ó. Há um ano, basicamente, eu esperei essa moeda chegar nessa região aqui, né? Galera, tem uns caras aí que eu bloqueei no canal. Não porque as opiniões divergem da minha, não disso, tá? Aqui, muito pelo contrário. Aqui você pode ter opinião totalmente diferente da minha. E isso aqui é o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele divide apenas em dois lados. Os que ganham e os que não ganham. O resto é independente. O que eu não aceito é falta de educação. Faltou com educação, é ban, né? Porém, teve uns caras aí que falavam pra mim que jamais, que eu tava maluco que a Link voltava nesse preço. Mas que eu tava doido. Pois é. E aqui tem um caso que eu quero falar pra vocês para que vocês possam entender. Chainlink é um movimento maravilhoso. Aonde foi o melhor ponto de compra dela? 9. 8,69.
Ela pode renovar o pavio? Pode. Ah, mas você acabou de falar que o melhor ponto de compra foi 8 e 9. Sim. Você está dentro da região do mercado. E se o mercado fizer isso, nada muda. O seu ponto de compra era o 8,69. Até porque nós não saberíamos se o mercado pararia aqui ou ele faria isso aqui para fazer um fundo em cima do 8,60. Né? Que depois que vai o mercado é facinho falar, ó, o mercado foi. A questão do mercado financeiro é falar antes. Tentar ter uma boa expectativa de movimento antes de acontecer, né? Depois que o mercado tá parado, ou já fez a movimentação, é muito simples falar para você. E aí, pessoal, o que que acontece? Mas você já sabe, né? A minha maior posição em altcoins agora é a Chainlink, tá, pessoal? A minha maior posição em questão financeira é a Chainlink. Se o mercado renovar esse pavio em Chainlink, eu tenho um order block, que é um displacement. Esse movimento aqui, ó. Em cima da POC, da maior zona de volume da Chainlink. Então, se ela quiser renovar e tocar a região dos 7,50, vai ser muito bem-vindo. E acredito que o próximo passo é isso aqui. E aí, como expliquei para vocês, alvos 25, 26, 34, 35, tá? Basicamente é isso que eu espero de Chainlink. Pessoal, esse movimento de captura de liquidez de fundo, quando o mercado faz isso aqui, é um movimento normal, tá? Isso aqui eu tô tendo a expectativa dela romper o fundo, porque ela pode também parar aqui antes e começar a subir. Pode, mas eu acredito que tem a possibilidade de pegar a liquidez do fundo. Porque se vocês repararem todas as quedas do mercado aí, o mercado sempre faz isso. Ele faz uma baita queda, aí ele dá esperança pro comprado e depois ele vem e renova o fundo. Por quê? Porque ele para antes das pós. Quando o mercado para aí, assim, dessa forma, e ele não deixa aqui, ó, os Fair Value Gaps, ele deduz que ele vai ser renovado futuramente, tá? Então, basicamente é isso. Mesmo que renove, é uma excelente aposta na minha visão Chainlink. Vou falar de SDAO. Faz tempo que eu não falo de SDAO. SDAO capturou o fundo, né? E agora? Agora a gente precisa de uma resposta dessa SDAO, porque o ponto de liquidez que ela fez, capturou todo aquele fundo. Falei para vocês que esse fundo não ficaria aqui em vão bonitinho, né? 4 fundos iguais, o mercado não ia deixar isso aqui passar mais nunca. E agora? Agora a gente precisa de uma resposta compradora. Basicamente, o mercado precisa engatar uma movimentação desse tipo aqui. Tá? Precisa, porque senão ela vai renovar esse fundo. Tem uma brecha aqui do order block, ela pode sim, pode ser que tenha, até venha mais para cá para depois fazer isso aqui, pode ser. Tá? Mas agora a gente precisa de uma resposta da SDAO aqui, mesmo que ela renove esse último candle que está sendo formado semanal, nas próximas semanas ou meses aí, a gente precisa que o mercado suba e quebre a estrutura lá no 0,4761 para mostrar de fato para a gente que ele tem força para subir ou tem a expectativa de subir ao médio e longo prazo, beleza? Bom, vamos falar da Uni também, faz tempo que eu não falo. A Uni, pessoal, quem tá aí na área de membros sabe, né? Eu já falei um tempo aqui. Tem algumas brechas nesse mercado que é um pouco preocupante, no caso da Uni, porque ela não conseguiu dar continuidade. Preocupante, assim, de voltar aqui mais para baixo, tá? Porque eu continuo comprado em Uni e tô tranquilo. É preocupante o que eu falo é porque a galera não gosta que caia o mercado, né? A galera só quer que sobe. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma movimentação e quando a Link fez esse movimento aqui do order block, ela parou nesse order block, deixou uma brecha aqui porque ela não tocou no 50% do order block, né? Na região lá do 12, mais ou menos. E aí, pessoal, eu disse lá na área de membros assim, ó, se a Uni não der continuidade, infelizmente ela vem para perder o fundo. Por quê? Quando o mercado faz uma movimentação desse tipo de confirmação de movimento e ele vem testar, a expectativa é que faça isso aqui.
Porque se o mercado não fizer esse movimento de quebra e estrutura e volta a testar, o mercado automaticamente cria uma zona de liquidez. E se ele não consegue dar continuidade, ele tende a vir capturar. Entenderam? Porém, se a gente analisar o mercado e entender que o Bitcoin pode tocar lá na região de 45, ou até menos um pouco, que seria a região de 50%, a Uni vai perder esse fundo. Tá? Isso seria ruim? Não. Porque a gente tem um order block bem aqui, ó, abaixo dessa zona de liquidez. Então seria a expectativa do mercado tocar, onde eu tenho interesse em comprar mais o Uniswap na região de 2,50, 2,60. Então a gente poderia sim ter a expectativa do mercado fazer esse movimento, capturar toda essa liquidez para fazer isso aqui. Poderia sim ter essa expectativa. Tá? Ah, e se ela subir daqui? Se ela subir daqui, tudo bem, paciência. Não tem problema nenhum. Se ela for renovar esse pavio, ela vai perder esse fundo. Agora, se ela engata uma alta daqui, beleza, vai embora, tá? Mesmo, pessoal, que ela for tocar nesse order block, eu só vou comprar mais Uniswap, beleza? O meu alvo para ela, onde eu vou buscar aqui ao médio e longo prazo, é acima da região de 21. Essa zona aqui que eu tô mirando aqui, depois eu vou, com o tempo, eu vou olhar o que o mercado tá querendo mostrar, mas é acima do 21 que eu busco ela para o médio e longo prazo, tá? Vou falar da NIR. A NIR Protocol, mesma coisa eu expliquei para vocês, ó, eu expliquei na área de membros, né? Então eu vou falar rapidamente aqui para que vocês possam entender. Existe uma brecha em NIR de novo? Existe. Não tocou no order block, tocou na cabeça do order block, então isso tende a ser uma armadilha. Nada impede do mercado subir mais que isso para voltar. Agora, se o Bitcoin, lembre-se do que eu tô falando, tá, pessoal? Nós estamos falando do mercado renovar o fundo, se o Bitcoin for tocar na zona de manipulação. São expectativas. Agora, se o Bitcoin quiser romper o topo antes de fazer isso, as moedas tendem a subir, tá? Então, só para vocês fiquem tranquilos aí ou entendam o que eu estou falando. Agora, se o Bitcoin for tocar na região de 45, a NIR provavelmente vai tocar lá na região de 2,80 de novo, onde foi minha primeira compra em NIR antes da realização que a gente já tinha feito nela, tá? Então, a região de 3, 2,80 em NIR, compra, mesmo que ela renove esse movimento aí. E aqui é a mesma coisa, o mercado pode querer armadilhar, parecido com o Ethereum, de acionar o martelo semanal para fazer isso aqui, pode ser, tá? Tem que ficar olhando. Eu já sigo comprado em NIR, né? Então, tô tranquilo, mas se ela for aqui na região de 2,83, continuo comprando. Longo prazo, médio e longo prazo, os meus objetivos para NIR aqui é a região de 11, 13 e 14. Ah, você não acha que a NIR vai valer $200? Eu acredito que as moedas vão subir bem, pessoal, mas eu acredito que vai ser movimentos parciais. Então o mercado vem aqui, faz esse tipo de movimento, faz isso aqui, e daí dá continuidade à movimentação macro. Eu não acho que vai sair um canudo daqui de baixo, fazer isso aqui e isso aqui. Desde 2021 a galera tá esperando isso aqui. Eu não acredito que vai acontecer isso, tá? Bom seria que acontecesse para mim realizar tudo, mas eu não acredito, tá? Vamos falar da Polygon. E a Polygon, se o Bitcoin for lá, o que acontecerá com a Polygon? Bom, se o Bitcoin for lá, eu acredito que ela não segurará nesse fundo, tá? Onde ela deveria segurar. A não ser que o Bitcoin demore para fazer esse movimento e dê a possibilidade, que nem é o caso da Matic, subir até lá em cima para ter espaço para cair. O que poderia acontecer também, né? Se o Bitcoin der espaço para as moedas evoluírem um pouco, para depois voltar, aí pode até ser. Mas se não, a Polygon tende sim a renovar esse fundo também. E você vai soltar? Não. Porém, eu vou ter que ficar de olho o que vai acontecer se o mercado fizer isso. Por quê? Ela pode espetar isso aqui para baixo num candle semanal? Pode. Dar uma violinada que a gente chama. Mas se essa moeda quebrar a estrutura aqui para baixo, o cenário vai mudar um pouco. Os meus objetivos para ela vão mudar um pouco. Porque aqui eu tenho uma estrutura muito bem formada que não poderia ser perdida.
Porque senão todo esse trabalho desse comprador foi em vão, tá? Mas não solto não, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Se ela for lá, apesar que não vai mexer meu preço médio, porque eu tenho uma quantia grande de Polygon, então nem adianta eu ficar comprando ali, porque não vai mexer meu preço médio mais. Então aqui existem duas possibilidades. Se o mercado do Bitcoin for um pouco para cima, a Polygon sim tem uma chance de subir para depois cair de novo. Agora, se ela perder o fundo, pessoal, qual é o próximo ponto dela? 0,25, 0,24, tá? E aí, se ela quebrar a estrutura, o cenário vai mudar um pouco, mas daí eu atualizo vocês. Beleza? Continuo comprando nela e sim, continuo acreditando que ao longo prazo ela pode entregar um belo movimento. Ao médio e longo prazo, as regiões que eu olho para Polygon é acima de 2,20 ali, tá? E depois, no futuro, a gente vê o que acontece. Eu não fico pensando que a moeda vai chegar a 5 milhões, tá, pessoal? Até porque essas previsões doidas aí, eu acho que nenhuma acertou. Vou falar da Pendle. E a Pendle? A Pendle é a mesma coisa. Se a gente tiver a expectativa que o mercado pode querer renovar o pavio, apesar, pessoal, que eu tava falando da Polygon ali, mas nesse momento pode ser que algumas moedas vão cair mais, outras vão cair menos, tá? É normal isso acontecer. Então pode ser que ela nem renove também. Mas tudo bem também. Eu vou atualizando vocês. A gente só tá tendo expectativas. Bom, Pendle faltou uma brechinha aqui para baixo? Faltou. Então, se o mercado renova esse pavio, o Pendle pode voltar aqui na região de 1,58, mais ou menos, para aí sim, se quiser dar continuidade à movimentação, né? A galera que mandou você comprar aqui no melhor suporte que existia do mercado na cabeça deles, na região de 4 e 5, né? O melhor suporte. Em cima da zona de manipulação. Reparem o que acontece com o mercado. O mercado toca na zona de 50%, manipula colocando um comprador na parada e depois o mercado vem se utilizar dessa zona. Então, o que eu quero que vocês entendam é sobre a região do Bitcoin. 50% e 61,8%. E repare que geralmente o mercado sobe e sobe bem. Só isso que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Então, os caras aí que era o melhor ponto de compra 5 aí na Pendle e 4, né? Que eu era o louco que a moeda não voltaria às regiões aqui de baixo, fazendo novas análises aí como se nada tivesse acontecido. Ai, ai. Pessoal, se vocês não viram o vídeo da Pendle, eu sempre falei lá e sempre falei para vocês, né? E mostrei isso no vídeo da Pendle também do DCA. Evitem comprar no 50 e 61,8. Eu já deixei bem claro também que vocês podem se aproveitar desse tipo de movimento? Podem. Só que são operações de médio prazo. Você pode se aproveitar da manipulação do mercado. Só que são operações de entrar e sair. Tá? Para que senão você vai ficar preso numa região dessa ou vai ter que montar um DCA aqui para ajustar seu preço médio, tá? Então, Pendle também, pessoal. Acredito que se o mercado for para baixo primeiro, no caso ali do Bitcoin levar as moedas, ela pode sim renovar essa região, tocar até 1,60, 1,58, 1,50 aqui, para aí depois vir buscar essa região aqui do 4,48. E aí a gente vê o que acontece. Até ali já dá 100% da minha entrada. E eu vou ver o que eu faço, tá? A questão aqui, você não acha que ela vai sair daqui e fazer um foguete lá pra cima? Eu acredito que ela pode até subir, tá, pessoal? Porque ela tem que formar um pivôzão aqui ainda, né? Mas eu não sei como o mercado vai reagir, como vai fazer os movimentos. Então eu vou dia a dia me atualizando e atualizando vocês. Eu não posso contar com o que não aconteceu ainda. E a gente não vive no futuro, né? Então a gente tem que, a cada dia, dia a dia, se adaptando às mudanças do mercado ali. Tá? As coisas que acontecem. Vamos falar daquela Dog Demon lá. A do Dog Demon também tá desesperada, né? Principalmente a galera que compra o topo, né? A Dog Demon vai cair mais? Na minha visão, vai. Mas os caras mandaram eu comprar lá em cima essa Dog aí que ia passar o preço do Bitcoin. Bom, ela pode subir bem, pessoal, mas
Quem tá aqui na área de membros sabe o que aí, pessoal? Que isso aqui é uma armadilha. Tá? Esse gap de abertura da moeda é uma armadilha. Então, o que a gente tem aqui agora? Formando um fundo duplo antes da POI, que seria o gap de abertura. Então, o mercado pode até subir, pode, em dog. Aqui a gente tem um order block bem interessante nessa região. Não sei se o mercado vai querer subir até lá para depois entrar numa queda, mas isso vai depender do Bitcoin. Em certo ponto, até seria bom, porque algumas moedas tenderiam a subir bem para uma eventual correção ali, mas eu não sei se o Bitcoin vai dar essa oportunidade, tá? Agora, a questão aqui desse fundo duplo pode ser interessante para ela. As pessoas acabam, algumas, né, vendo isso com maus olhos, mas quando o mercado gera uma liquidez antes da POI, assim, isso pode ser bom, porque aí a gente pode ter uma expectativa dela tocar lá na região do 0,1164 para continuar alta, tá? Sempre aguardo uma entrada de confirmação no tempo gráfico menor quando a moeda é nova dessa forma aqui, sim. Mas estando dentro da POI, a sua probabilidade aumenta bastante, tá? Então eu acredito que sim, tem uma chance dela fechar esse Fair Value Gap aí de baixo. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma... Ah, vamos falar da tia. A tia era narrativa, né? Sumiu? Ninguém fala mais da tia? Ué? É narrativa só quando tá aqui em cima, né? E lá, é. Bom, a tia é a mesma coisa, pessoal. Ela tá fazendo aqui, ó, uma zona de liquidez. Ah, ela tá subindo aqui agora, tá subindo. Mas aonde que tá a POI dela? A POI dela tá aqui, ó. Então, esse fundo, mesmo que ela suba daqui, tende a ser falso, tá, pessoal? Tende a ser falso, porque ela não tocou nem 50% do Fair Value Gap. E aí, logo depois, a gente tem um order block. Então, isso que está fazendo é muito bom, porque quando o mercado gera uma liquidez e ele faz um movimento que a gente chama aqui de inducement. Nem sei se é assim que escreve, mas vai ficar assim também se não for. Quando a gente vem aqui e o mercado faz esse inducement, colocando o comprador na parada e depois ele faz esse movimento, os movimentos tendem a ser fortes, tá? Então, se você está comprado, tenha na sua cabeça que isso pode acontecer, essa possibilidade do mercado voltar aqui, talvez até na região de 3,58 ou até menos um pouco na região de 2 e pouquinho aqui, para fazer esse movimento depois, tá? E aí sim, o mercado, eu acredito que dá continuidade aí à sua movimentação, tentando formar uma estrutura macro de alta. Beleza? Bom, vamos lá. Alguém falou da Rune. Rune. Algumas pessoas, quando eu falava da Rune aqui, né? A gente pegou a compra da Rune lá no começo da carteira recomendada e a gente realizou ela e depois ela deu um tiro pra cima fortíssimo ainda, né? Ela e a Solana aconteceu isso. Mas também a gente já se livrou de várias aí, né? Que a gente realizou e o mercado derreteu. Então isso acontece. Mas aí teve uma vez que eu falei, olha, pessoal, a Rune tá subindo, mas ela vai voltar. Aí sempre tem os caras que passam um mês e o cara fala lá, não vai voltar, não vai voltar, nunca mais que volta, nunca mais que volta. E é isso que o mercado quer, né? Eu tava esquecendo de falar da Solana, pessoal. E aí é isso que o mercado quer, porque o mercado quer aprisionar a galera no topo para depois ele fazer a movimentação. É assim que os caras ganham dinheiro. E aqui o que a gente tem em Rune? Cara, até fez um movimento interessante aqui. Tem uma brecha para voltar nesse Fair Value Gap. O que me preocupa um pouco é esse cara aqui de baixo. Mas eu não sei não se ela vai lá. Deixa eu ver pelo semanal aqui. Pelo semanal é meio perigoso esse cara. Bom, sobre Rune, quem tá posicionado, eu aguardaria uma entrada de confirmação. Porque se o mercado for renovar o pavio, de fato, ela também teria que fazer um movimento parecido com isso aqui. E a gente talvez até poderia pintar uma compra para buscar a região desse pavio ali de cima. O que é preocupante é que isso aqui foi uma manipulação de preço. Então o mercado ele manipulou para cima e quebrou a estrutura para baixo. Então, apesar de não... Ah, tem sim. Então esse Fair Value Gap aqui na região de 7,50 pode ser um enrosco para ela no futuro, tá? Bom, Solana. Vou falar rapidamente da Solana. Ontem eu soltei um vídeo de uma análise completa
na área de membros aqui do YouTube, né? Então, toda semana eu pretendo fazer uma de uma moeda completa lá. Tem bastante conteúdo exclusivo na área de membros. Se você tem interesse, tá, pessoal? Se você quer entender como o mercado funciona, lá também tem um mini curso. Bom, Solana é a mesma coisa. Quando a gente vem aqui, mínimo e máximo do movimento, a minha região de manipulação tá aqui. Então o mercado pode querer renovar o pavio se o Bitcoin vir para baixo primeiro e a Solana tocar nesse movimento aqui para fazer esse movimento que a gente já tinha expectativa aqui. Pode ser que aconteça. O que eu ficaria esperto para quem tem Solana? Igual eu falei semana passada, se o mercado fizer esse movimento passar de 200, eu não deixaria voltar abaixo de 200. Eu, em particular, se o mercado veio aqui, renovou o fundo, tocou na zona de manipulação, fez esse movimento e eu tô comprado em Solana, tô falando para quem tá comprado, eu não deixaria voltar abaixo de 200. Só isso. Beleza? Então, basicamente é isso. Esse é o panorama de hoje, pessoal. Eu vou falar da Lido. Bom, Lido, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Temos uma zona de order block, ela segurou e temos uma outra apoia aqui embaixo. O que eu tô de olho em Lido? Uma possível movimentação de acumulação que pode fazer ela subir muito ao longo prazo. Porém, eu preciso de uma confirmação desse movimento, que pode ser formada aqui um novo pivô de alta ou ela quebrar a estrutura da região do 2,70. Mas então eu tô de olho numa confirmação desse movimento após toda a captura de liquidez. E ela já tinha deixado muito claro que faria esse movimento aqui também, né? Mas se ela confirmar esse movimento, eu acredito que pode ser uma boa uma aposta aí pro longo prazo, belezinha? Então esse é o panorama de hoje. Espero que eu possa ter sido claro no que eu quis mostrar aqui para vocês. Que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Hoje tem live na área de membros às 8 horas, então tem 2 lives por semana lá onde os membros podem pedir as moedas para análise. Se você tiver interesse, vai ser muito bem-vindo. Beleza, pessoal? Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus possa abençoar. Não esqueça de deixar o seu like, né, para apoiar o canal. Beleza? Valeu, pessoal. Fui!